And we'll fly away. Madrugada de 26 de abril de 1986. Explode a usina atômica de Chernobyl, na então União Soviética. A radiação se espalha pelo planeta. É o pior acidente nuclear da história. Exatos 30 anos depois, como está a região que foi mais atingida? Na fronteira da Ucrânia com a República de Belarus, os repórteres Álvaro Pereira Júnior e Marcelo Benincasa entram na chamada zona de exclusão. É uma área gigantesca e até hoje contaminada. O mais grave acidente da história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Em pânico, o mundo parou para assistir. O desastre de Chernobyl. Centrale nucleare de Chernobyl. L'accident de Chernobyl. Num ponto perdido da então União Soviética, na Ucrânia, a 20 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia, o reator 4 do complexo nuclear V.I. Lenin tinha voado pelos ares. O Ocidente desconfiava. Radiação muito acima do normal estava sendo detectada em países como a Suécia. Mas vinda de onde? A explicação da real gravidade do desastre só aconteceu 18 dias depois, na voz do líder Mikhail Gorbachev. Uma nuvem radiativa formada na União Soviética se espalhava pelo hemisfério norte. As pessoas fogem da região onde aconteceu o acidente. Vendo o perigo se alastrar, o mundo se habituava ao nome de uma modesta cidade ucraniana, que também identificava a usina, Chernobyl. 30 anos depois, o que restou nessa região contaminada? A gente vai voar até Chernobyl, mas antes disso a nossa viagem começa aqui, no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. E nós viemos até aqui por uma razão importante, para fazer uma medição da radiação ambiente. Está dando 0,15 microsievert. Microsievert não precisa se importar com isso, o importante é o número, 0,15. Lá na região de Chernobyl, a gente vai fazer outras medições para comparar com o valor de São Paulo. É para lá que a gente vai. Nossa viagem começa agora. Saindo de Kiev, a capital da Ucrânia, para chegar à usina, existe um controle muito rigoroso. O complexo fica dentro da chamada zona de exclusão, a mais atingida pela radioatividade e até hoje de acesso restrito. São infinitas autorizações, telefonemas, carimbos e a sensação de que a qualquer momento podemos ser barrados. Finalmente, entramos. Primeira parada, uma cidadezinha que na época tinha 14 mil habitantes. Esse vilarejo aqui é que é a cidade chamada Chernobyl. Ele fica a cerca de 20 quilômetros da usina. Hoje, só 3 mil pessoas têm autorização especial para ficar aqui. E tem um monte, mas um monte mesmo, de casas abandonadas como essa aqui. Toda essa estrada, até o final, é de casas abandonadas. Seguindo viagem, chegamos à usina onde tudo aconteceu e que hoje está desativada. Uma longa espera do lado de fora até que finalmente começa a visita. Teve toda uma preparação, roupa especial, protetor para o sapato, protetor para o cabelo. Parece até um pouco que a gente está num filme de ficção científica dos anos 80. À medida que a gente vai chegando mais perto do reator que explodiu, a gente também vê uma mudança nos níveis de radioatividade. Quando a gente mediu no centro de São Paulo, era 0,15 microsievert por hora. Aqui está dando 0,96. É pouca coisa ainda,
mas mostra que tem um aumento claro. Lá no fim, um dos centros nervosos da usina, uma sala de controle. Madrugada de sábado, 26 de abril de 1986. Numa sala de controle idêntica a essa, a equipe de plantão começa a fazer um teste. O objetivo: verificar o funcionamento da usina em baixa energia. Para isso, a potência do reator 4 foi reduzida, muito além do recomendado pelo manual, e acabou caindo a zero. O teste tinha falhado. Para reverter, a chefia mandou subir de volta a potência, mas o reator, instável, não aguentou a pressão. Alguns dos trabalhadores que estavam aqui correram para o reator para ver o que estava acontecendo. Eles foram fulminados, quase todos morreram imediatamente. O teto de 1.000 toneladas foi arrancado. Quilos e quilos de material tóxico foram expelidos a 1 quilômetro de altura. Com o núcleo exposto, emitindo radiação, o reator queimou por 10 dias. Entre funcionários da usina e os primeiros bombeiros a chegar, 134 pessoas sofreram a chamada síndrome aguda da radiação, quando o corpo recebe doses altíssimas. Dos 134, 28 perderam a vida quase imediatamente. Outros 30 foram morrendo ao longo dos anos e 76 estão vivos até hoje. A radiação ainda deixa rastros. Dentro da usina, em frente ao memorial para um dos primeiros funcionários a morrer, um medidor dispara. Na casa das bombas, o número sobe ainda mais. 16,4 microsievert por hora, mais de 100 vezes, 110 vezes a radiação do centro de São Paulo. A visita chega ao fim. Tem uma última etapa que é uma medida para ver quanto de radiação a gente eventualmente absorveu. Vou botar as mãos aqui. Aí liberou para passar. Estamos liberados. Na época do acidente, não havia esse controle todo. Este cientista que participou das primeiras inspeções relembra o clima de caos e improviso. Não tínhamos equipamento para medir qual era a radioatividade onde nós estávamos. Não havia a preparação necessária naquele momento, porque ninguém sequer cogitou que um acidente desses pudesse acontecer. Estrôncio 90, iodo 131, césio 137, uma lista apavorante dos elementos radiativos mais perigosos se misturava ao ar de Chernobyl. Era preciso agir rápido, mas não foi bem isso que aconteceu. A 4 quilômetros do reator fica Pripyat, uma cidade construída para os trabalhadores da usina. O acidente foi de madrugada e Pripyat amanheceu assim. A população ainda não sabia da gravidade da situação. Era um sábado de sol. Crianças brincavam, famílias tomavam sorvete, até um casamento acontecia. Estes flashes, marcados no filme para sempre, são resultado da radiação. No dia seguinte, só 36 horas depois de o reator explodir, a calma terminou. Pripyat foi esvaziada, e não só ela. Uma operação gigantesca tirou das áreas mais próximas ao reator um total de 166 mil pessoas. Nos alto-falantes, a ordem. Уважаемые товарищи, соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. Nos falaram que deixaríamos a cidade por 3 dias, mas eu sentia que era para sempre. Ina tinha apenas 11 anos, mas ela estava certa. Nós fomos embora, eu e a minha mãe, em um ônibus lotado onde mal dava para respirar, sem saber para onde ou para quê. Alexei, hoje marido dela, também tinha 11 anos. A mãe dele, uma engenheira nuclear que trabalhava no reator 1, logo percebeu o perigo. Entendíamos perfeitamente que tínhamos que deixar a cidade, mas antes disso queríamos descontaminar tudo. Eu e minha vizinha fomos pegar água, panos, sabão em pó e começamos a lavar a entrada do prédio. 30 anos depois, os 3, que hoje moram em Kiev, capital da Ucrânia, ainda visitam Pripyat.
Minha mãe diz que Pripyat está sempre na nossa cabeça e nos nossos corações, e isso é muito verdade. Mas como está Pripyat hoje? Por causa da contaminação, é uma cidade fantasma. Em 1986, viviam aqui 50 mil pessoas, entre elas esta mulher. A Valentina é enfermeira, ela morava aqui em Pripyat, ela tinha 28 anos e estava de plantão no hospital na noite em que aconteceu o acidente. A Ana é a jornalista aqui da Ucrânia que está ajudando a gente nessa produção e ela vai traduzir o que a Valentina está falando. Recebemos 56 pessoas das 2 até as 8 da manhã. Lavamos todos eles. Toda a roupa que eles vestiam foi jogada no porão e todos foram internados. Funcionários da usina e bombeiros. Valentina nos leva até o hospital e indica a sala onde trabalhava. Ali, atrás da porta. Olha. Dentro do que era o pronto-socorro, ela aponta um pedaço da roupa de um bombeiro, um trapo que ficou por ali. Vem, mede a radiação ali. Disparou em questão de segundos, né? Vamos embora, é muito. Lá no centro de São Paulo estava dando 0,15. Então, aqui é um valor 100 vezes maior. Não é uma coisa assustadora, mas também não é aconselhável que se fique muito tempo aqui. Como eram cerca de 15 microsieverts, a gente vai embora com calma. Só seria o caso de sair correndo se o visor mostrasse um valor maior do que 1000. Existem pontos altamente contaminados em toda a cidade fantasma. Essa garra mecânica, ela foi usada na operação de resgate bem em cima do reator 4, logo depois da explosão. Não para de subir, 29. 200 vezes mais do que medimos no centro de São Paulo. Este parque é um dos símbolos da cidade vazia. Nunca foi inaugurado oficialmente. Fugindo da contaminação, famílias deixaram tudo para trás. Ainda tem a cozinha, tem restos de um fogão, um armário. A gente achou que alguns jornais que estavam espalhados nesse prédio abandonado. Esse aqui é o Pravda, que era o maior jornal da União Soviética, o jornal que refletia a linha do Partido Comunista. E a data, 5 de março de 1986. O acidente foi 26 de abril de 1986. Aqui em Pripyat, a vida parou em 1986. Para os sobreviventes que fugiram dali, para aqueles que viram o acidente de perto, a vida, apesar de todos os traumas, seguiu em frente. Mas nunca mais foi a mesma. Na semana que vem, a última reportagem de Chernobyl, 30 anos. Como vivem hoje as pessoas que sobreviveram à radiação. As histórias dos homens que foram convocados para trabalhar no reator logo depois do acidente. E o lado esquecido de Chernobyl, a zona rural da República de Belarus, que sofreu muito, mas pouca gente conhece e é onde nós estamos agora. Domingo que vem, no Fantástico. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Engenharia Ativa, e hoje vamos falar de um dos mais famosos e catastróficos acidentes da nossa história, o acidente nuclear de Chernobyl. Vamos entender as 6 principais falhas que levaram o reator número 4 ao extremo e consequentemente a sua explosão. A usina de Chernobyl se situa em um lugar onde anteriormente era um assentamento por conta da própria usina, a cidade de Pripyat, na Ucrânia, que fica a 16 km da fronteira com a Bielorrússia e a 110 km ao norte de Kiev, e era administrada pela então União Soviética. O complexo era composto por 4 reatores,
cada um capaz de produzir 1 gigawatt de energia elétrica, ou seja, 3,2 gigawatts térmicos. Antes de falarmos sobre as causas, vamos entender um pouco como funciona um reator nuclear a fissão, assim como eram os de Chernobyl. Cada central comportava 2 turbogeradores, um reator nuclear, um cilindro de 7 de altura e 12 metros de diâmetro, junto com uma sala de controle. O núcleo do reator é um bloco de grafite perfurado com tubos que contêm os conjuntos de varetas com os combustíveis de urânio em pastilhas e as barras de controle, que são formadas de boro ou cádmio. As barras de controle servem para parar a reação em cadeia que é provocada pelo urânio, que gera o calor no momento em que seus átomos se quebram por fissão e geram a reação em cadeia. Ao subir essas barras, começa a reação, gerando calor dentro do reator. A refrigeração do núcleo é feita por 2 circuitos de águas idênticos. A água adentra o núcleo e se transforma em vapor. O vapor vai para as turbinas, onde as movimenta e gera energia. O vapor é condensado e retorna novamente ao sistema. As bombas que enviam a água são formadas por um grupo de 4 bombas cada, sendo uma reserva, que são movimentadas a energia elétrica vinda da rede de distribuição. Um sistema de gerador é acionado em caso de falha do abastecimento elétrico. O acidente que gerou a explosão do reator 4 foi por conta de testes que seriam feitos no sistema de alimentação das bombas, porém vale lembrar que foram quebradas diversas regras de segurança. O teste foi feito para observar como reagiriam as bombas que enviam água ao reator em caso de uma pane elétrica, já que as bombas ainda girariam por alguns instantes por conta da inércia do sistema. Para realizar esse teste, era necessário baixar a potência do reator a 1/4 da sua potência. Isso era extremamente perigoso, pois o reator em baixa potência ele se torna instável. Na sexta-feira, dia 25 de abril de 1986, se iniciam os procedimentos. A 1h da manhã, o operador começa a baixar as barras de controle para diminuir a potência. Às 13 horas da tarde, a potência de 3.200 baixa para 600 megawatts térmicos. Aí a equipe isola o primeiro turbogerador e mantém as 6 bombas funcionando. Às 14 horas, desconecta a refrigeração automática de segurança que enviaria água fria externa direto ao reator em caso de uma emergência. Sem o sistema de refrigeração de segurança, o sistema fica aberto a uma catástrofe em caso de problemas na refrigeração normal, já que não teria essa refrigeração externa. Às 14h30, a central pede para aumentar a produção de energia, já que surge uma demanda inesperada por energia na cidade. E o setor 4 passa a operar por 9 horas sem o sistema de segurança. Temos aí o primeiro erro que viola as normas de segurança. Às 23 horas, a central entra em contato e diz que a demanda adicional de energia não é mais necessária, então é retomada a diminuição de potência. O principal objetivo dessa diminuição é estabilizar a potência entre 1.000 e 700 megawatts, valores necessários para realizar os testes. A partir desse ponto, o controle passa a ser praticamente todo manual, mas ele é muito delicado quando é feito por humanos, por isso a potência cai para 30 megawatts. À meia-noite, acontece a troca de turno, e o novo chefe tenta imediatamente subir a potência, infelizmente sem sucesso. O reator é muito perigoso quando é operado em baixa potência por um longo período, tendo que ser imediatamente parado e permanecendo assim por pelo menos 24 horas. Os operadores e engenheiros queriam parar de vez o teste, mas aí vem um chefe hierárquico e manda prosseguir, quebrando pela segunda vez a norma de segurança. Para tentar fazer a potência subir, o chefe ergue as barras de controle cada vez mais, aquelas que conhecemos e são responsáveis por frear a reação em cadeia do urânio. Restaram apenas 18 barras no núcleo, porém, de acordo com a regra, não podem ter menos de 30 barras dentro do reator, violando assim pela terceira vez as normas de segurança. À 1 da manhã, o chefe estabiliza a potência em 200 megawatts, então decide realizar o tal teste com essa potência. 4 bombas que enviam água são ligadas ao turbogerador para testar se continuaria a enviar água em uma parada de energia, utilizando a inércia do turbogerador. Manterão ainda as outras 4 bombas na rede,
com o intuito de garantir que caso as 4 bombas ligadas ao turbogerador parem de uma vez, ainda vão ter as outras 4 que estão ligadas à rede. As bombas que estavam paradas são acionadas também, ou seja, ele vai trabalhar com 4 bombas e não tendo uma de reserva, como é o normal. Isso é algo proibido, já que são 3 em funcionamento e uma de reserva, por conta do excesso de vibração que causa nas tubulações, violando pela 4ª vez as normas. O aumento de pressão no núcleo faz com que os separadores de vapor se desestabilizem. Aí os alarmes começam a tocar, e aí vem a 5ª cagada, a 5ª violação das normas. Para continuar os testes, eles anulam o alarme, que iriam parar de vez os reatores. Para evitar parar o teste e atrapalhar, eles também anularam o sistema de parada de emergência do reator, que é determinado pela parada da turbina. Aí temos a 6ª e última violação das normas. 1h, 23 minutos e 4 segundos do dia 26 de abril de 1986, o teste finalmente se inicia. O operador fecha a válvula que alimenta o turbogerador, que agora só se move pela inércia. Tendo o teste próximo do fim, as bombas que já não giram pela eletricidade agora ficam mais lentas e só se movem pela inércia do próprio sistema. O reator começa a ficar com o nível d'água menor e a água que está ali começa a evaporar. A potência começa a subir, fazendo gerar um calor fora do comum. Perante essa situação, o chefe manda descer as barras de controle, mas o sistema falha. Aí é acionado o botão de emergência, que faz as barras descer por gravidade, mas é tarde. Por conta da deformação do reator, por causa do calor intenso, as barras descem somente 1/4 do necessário. A manobra feita tarde demais causa uma reação incontrolável do urânio. Uma imensa bolha de hidrogênio se forma e explode, tendo ali o maior desastre radioativo da história. Lembrando que o que mantém o núcleo do urânio fixo é a radiação, que é liberada no momento do seu rompimento. A explosão foi tão violenta que lançou para o alto a tampa do reator, que pesava mais de 1.200 toneladas. Muitos fragmentos de combustível e grafite foram lançados a mais de 1 quilômetro de altura. Foi espalhado cerca de 70 toneladas de material radioativo pela central. E também cerca de 50 toneladas de gases se espalharam por boa parte da Europa. O desastre de Chernobyl é o pior acidente nuclear da história em termos de custo e de mortes resultantes, além de ser um dos 2 únicos classificados como evento de nível 7, que é a classificação máxima na escala internacional de acidentes nucleares, sendo o outro acidente nuclear o de Fukushima 1, no Japão, em 2011. O acidente fez crescer as preocupações sobre a segurança da indústria nuclear soviética, que diminuiu a sua expansão por muitos anos e forçou o governo soviético a ser menos secreto. Os agora separados países da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia têm suportado um contínuo e substancial custo de descontaminação e cuidados de saúde devidos ao acidente de Chernobyl. É difícil dizer com precisão o número de mortes causado pelo evento, devido às mortes esperadas por câncer que ainda não ocorreram e são difíceis de atribuir especificamente ao acidente. Um relatório da Organização das Nações Unidas de 2005 atribuiu 56 mortes até aquela data, 47 trabalhadores acidentados e 9 crianças com câncer de tireoide, e estimou que cerca de 4.000 pessoas morrerão de doenças relacionadas com o acidente, porém tem alguns órgãos que ainda contestam esses dados. A maior parte da radiação foi emitida nos primeiros 10 dias. Inicialmente houve predominância de ventos norte e noroeste. No final de abril, o vento mudou para o sul e sudeste. As chuvas locais frequentes fizeram com que a radiação fosse distribuída pelo local e regionalmente. Aproximadamente 1.800 helicópteros jogaram cerca de 5.000 toneladas de material extintor, como areia e chumbo, sobre o reator que ainda queimava. 27 de abril de 86. Os habitantes da cidade de Pripyat foram evacuados. 29 de abril de 86. O acidente nuclear de Chernobyl foi divulgado como notícia pela primeira vez na Alemanha. Até o dia 5 de maio de 86, durante os 10 dias após o acidente, 130.000 pessoas foram evacuadas.
6 de maio de 86, cessou a emissão radioativa. De 15 de maio a 16 de maio de 86, novos focos de incêndio e emissão radioativa foram localizados. Dia 23 de maio de 86, o governo soviético ordenou a distribuição de solução de iodo à população a fim de tratar a exposição à radiação. Em novembro de 86, o sarcófago que abriga o reator foi concluído. Ele destina-se a absorver a radiação e conter o combustível remanescente. Considerado uma medida provisória e construído para durar de 20 a 30 anos, seu maior problema é a falta de estabilidade, pois, como foi construído às pressas, há risco de ferrugem nas vigas. 1989. O governo russo embargou a construção dos reatores 5 e 6 da usina que seriam construídos. Em 12 de dezembro de 2000, depois de várias negociações internacionais, a usina de Chernobyl foi definitivamente desativada. A construção do sarcófago foi feita no intuito de evitar que mais radiação fosse para a atmosfera, porém os níveis de radiação até hoje são tão altos que nem mesmo robôs ou equipamentos eletrônicos conseguem funcionar por muito tempo no local, sendo assim uma estrutura com muitos defeitos. Algo bem interessante é que inicialmente acreditamos que nenhuma criatura poderia suportar níveis tão elevados de radiação, porém foi descoberto mais de 37 tipos de fungos que, além de sobreviverem ali, também se alimentavam da radiação. Uma série de erros ou imprudência levaram a humanidade a conhecer um desastre até hoje considerado o maior da nossa história. Muitas pessoas morreram, muitas sofreram sequelas sérias, e muitas mulheres foram obrigadas a abortarem para evitar problemas graves de má formação de seus bebês. Danos incalculáveis e perpétuos rondam Pripyat e seus arredores.